Leitura estratégica da Constituição. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 2 da União dentro do título da Organização do Estado. Este capítulo despenca nas provas e está atualizado. Sem mais delongas, vem com Robson Concursos, capítulo 2 da União, artigo 20, são bens da União. Inciso 1. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Inciso 2. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Inciso 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Inciso 4. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal e as referidas no artigo 26, inciso 2º. Inciso 5º, os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Inciso 6º, o mar territorial. 7, os terrenos de marinha e seus acrescidos. 8, os potenciais de energia hidráulica. 9, os recursos minerais, inclusive os do subsolo. 10, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. 11, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Parágrafo 1º, é assegurada nos termos da lei à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mer territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. Parágrafo 2º, a faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres designada como faixa de fronteira é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Artigo 21, compete à União, aqui despencam nas provas, compete à União, inciso 1, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. 2. Declarar a guerra e celebrar paz. Guarde bem, despenco nas provas. Compete à União declarar a guerra e celebrar a paz. 3. Assegurar a defesa nacional. 4. Permitir nos casos previstos em lei complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. 5. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Guarde bem esse inciso 5. Então, compete à União decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Inciso 6º, autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. 7. Emitir moeda. 8. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. 9. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Esse inciso 9 trata da eficácia limitada de princípio programático. 10. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. 11. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações nos termos da lei que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. 12.
explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. A linha A, os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. B, os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. C, a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. D, os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de estado ou território. E, os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. F, os portos marítimos, fluviais e lacustres. Inciso 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Inciso 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. 15. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. 16. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. 17. Conceder anistia. Então, guarde bem, compete à União conceder anistia. 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. 19. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. 21. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Aviação. Exatamente, estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Aviação. 22. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Inciso 23. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. A linha A. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. B. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícolas e industriais. Guarde bem, porque foi redação dada pela Emenda Constitucional número 118 de 2022, atualização porque diz, sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícolas e industriais. C. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médicos. Também atualização 2022, Emenda Constitucional 118, que diz, sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e usos médicos. A linha D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Guarde bem, a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Inciso 24. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Inciso 25. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Inciso 26, também atualização pela Emenda Constitucional número 115, em 2022, diz que compete à União organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei. Então, guarde bem, organizar e fiscalizar
a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei compete à União. Atualização em 2022, assim como incluiu o inciso 79 no artigo 5º, que já está gravado aí no canal Robson Concursos. Vem comigo agora o artigo 22, despencos nas provas, que trata da competência privativa da União. Diz o seguinte, o artigo 22. Compete privativamente à União legislar. Eu uso o mnemônico, meu guerreiro e minha guerreira, são várias competências, mas os que se despencam mais na prova é o capacete de PM STPP. Guarde bem esse mnemônico, porque eu tenho certeza que você vai gabaritar. Então, compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeroportuário, especial e do trabalho. Inciso 2, desapropriação. Se você guardar o capacete de PM, STPP e esse inciso 1 e 2, é o despenco mais na prova, porque diz, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Inciso 2, desapropriação. Inciso 3, requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Inciso 4, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Inciso 5º, serviço postal. 6, sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. 7, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. 8, comércio exterior e interestadual. 9, diretrizes da Política Nacional de Transportes. 10, regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Então, inciso 11 diz que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Guarde bem, compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. 12, jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. 13, nacionalidade, cidadania e naturalização. 14, populações indígenas. 15, emigração e imigração. Entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. 16, organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. 17, organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios e da Defensoria Pública dos territórios, bem como organização administrativa destes. 18, sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais. 19, sistemas de poupança, captação e garantia da população popular. 20, sistemas de consórcios e sorteios. 21, normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 22, competência da Polícia Federal e das polícias rodoviárias e ferroviárias federais. Guarde bem, compete privativamente à União legislar sobre a competência da Polícia Federal e das polícias rodoviária e ferroviárias federais. 23, Seguridade Social, uma competência legislativa da União legislar sobre Seguridade Social. 24, diretrizes e bases da educação nacional. 25, registros públicos. 26, atividades nucleares de qualquer natureza. 27, normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º. 28, defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Inciso 29, compete privativamente à União legislar sobre propaganda comercial. E o inciso 30, são 30 incisos, o inciso 30 foi incluído pela emenda constitucional número 115 de 2022, por isso que está atualizada, que diz compete privativamente à União legislar sobre
proteção e tratamento de dados pessoais. Exatamente, compete privativamente à União legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. O parágrafo único traduz uma eficácia limitada de princípio institutivo ou orgânico. Artigo 23. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 5º, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Então, a competência da União, dos estados, dos municípios, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Traduz aqui o parágrafo único, uma eficácia limitada de princípio institutivo ou orgânico. Artigo 24, também despenca nas provas, que trata da competência da União, dos Estados, Distrito Federal, legislar concorrentemente. Então, guarde bem o mnemônico PUTUFÉ, JCPP, porque despenca nas provas o artigo 24, que diz: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 1, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, inciso 2, orçamento, inciso 3, juntas comerciais, inciso 4, custa dos serviços forenses, inciso 5, produção e consumo. Então guarde bem, tem outros, mas também se você decorar o mnemônico PUTUFÉ, JCPP, que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. P, você já sabe, o P é de direito penitenciário, o urbanístico, T de direito tributário, O de orçamento, exatamente, o O traduz aqui o mnemônico orçamento, o FÉ, direito financeiro, o E, direito econômico, o C, juntas comerciais, o J, juntas comerciais, o C, custas dos serviços forenses. Tem 2 P, o primeiro P penitenciário e o segundo P você pode colocar produção e consumo. Então guarde bem artigo 24, despencam nas provas, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, orçamento, juntas comerciais, custa dos serviços forenses, produção e consumo, mnemônico PUTUFÉ, JCPP, mas também tem o inciso 6º, floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Inciso 7º, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagísticos.
9. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. 10. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. 11. Procedimentos em matéria processual. 12. Previdência social, exatamente é concorrente da União, Estados e Distrito Federal, legislar sobre previdência social. Já a Seguridade Social é competência privativa só da União, mas Previdência Social é concorrente da União, Estados e Distrito Federal. Legislar sobre Previdência Social, proteção e defesa da saúde. 13. Assistência jurídica e defensoria pública. 14. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. 15. Proteção à infância e à juventude. E 16. Compete concorrentemente à União, os Estados e o Distrito Federal legislar sobre organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Então guarde bem, meu guerreiro e minha guerreira, artigo 24, mnemônico, puto, fé, JCPP, indo para a prova com esse mnemônico, você já garante muitas questões, porque compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, orçamento, juntas comerciais, custa dos serviços forenses, produção e consumo, floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. E o inciso 12, também estratégico, previdência social, proteção e defesa da saúde. E o último inciso, organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Havia um parágrafo primeiro, diz o seguinte: no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. O parágrafo 4º, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que ele for contrário. Guarde também esses 4 parágrafos, porque despencam na prova. Parágrafo 1º, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. E o parágrafo 3º, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. E o parágrafo 4º, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que ele for contrário. No próximo vídeo vamos dar continuidade do capítulo 3 dos Estados Federados. Mas vamos ficar por aqui. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o joinha, comenta e compartilha para esse vídeo alcançar milhares de vidas que estão precisando. Lembre-se de que o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você vai continuar lutando, labutando, persistindo, insistindo, plantando a boa semente. No tempo certo você vai colher excelentes frutos. Deus abençoe você. Vem com Robson Concurso e juntos vamos vencer. Até o próximo vídeo. Força e honra e amém.